Bom dia, irmãos. Os irmãos da internet, bom dia também. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Só uma breve informação, nós não teremos a escolinha das crianças hoje, tudo bem? Então os pais fiquem responsáveis pelos seus filhos. A mensagem de hoje é baseada nesse texto que eu li, está em Isaías capítulo 62, então você pode deixar a sua Bíblia aberta aí no texto de Isaías. E nós vamos continuar falando sobre oração e justiça. O título da minha mensagem é Oração e Justiça, a estratégia divina para a redenção do mundo, para a redenção das nações. Nós vamos usar esse texto aqui de Isaías capítulo 62. A mensagem de hoje é uma continuação da mensagem de semana passada, onde o Ângelo pregou no livro de Lucas, capítulo 18, falando sobre a parábola da viúva e aquele juiz iníquo, e a necessidade de juntarmos o movimento de oração com o movimento de justiça. Então hoje eu quero dar continuidade nesse assunto, baseado nesse texto aqui de Isaías, capítulo 62. O contexto aqui do livro de Isaías e desse capítulo 62, o livro de Isaías, ele tem algumas divisões, até, inclusive, quando nós olhamos para o livro como um todo, até a autoria de várias partes do livro, ela é meio incerta em alguns sentidos, porque o livro do profeta Isaías, no início, ele fala sobre o cativeiro da Síria, por exemplo, mas aqui nessa parte do livro, ele está falando sobre o cativeiro da Babilônia. E são eventos que estão muito distantes uns dos outros. Então, às vezes, o livro de Isaías tem divisões que podem ser, talvez, de outros autores, mas o contexto desse capítulo, Isaías 62, Isaías está falando especificamente para os exilados de Israel no cativeiro da Babilônia, nesse período aqui de Isaías capítulo 62. E nesse período da história de Israel, Israel estava enfrentando alguns dilemas, alguns problemas como nação. E quando nós lemos o livro de Isaías como um todo, nós podemos perceber especificamente três dilemas que estavam assolando ali a nação de Israel durante todo o livro do profeta Isaías. O primeiro problema que eles estavam enfrentando na época era um declínio espiritual, ou seja, por conta da invasão de diversas nações, Israel estava se misturando com outras nações, estavam adorando outros deuses, e durante o livro de Isaías nós vemos diversas repreensões do profeta contra a idolatria, contra o declínio espiritual, as pessoas abandonando o Senhor e adorando outros deuses, a ponto de colocar, o rei Manassés colocar imagens de outros deuses dentro do templo do Senhor. Então Israel está enfrentando uma crise espiritual, eles estão apostatando da fé, eles estão se desviando do Senhor. Mas além disso, eles estão também enfrentando um problema grave de injustiça social. Logo nos primeiros capítulos de Isaías, ali no capítulo 3, você vai ver que Isaías está chamando a atenção, principalmente dos líderes do povo, que não estão compartilhando as riquezas da forma devida. Então nós temos uma crise social acontecendo nesse período em que Isaías profetiza. Então os pobres, o órfão, a viúva, eles não estavam sendo amparados da forma como era devida. Muita injustiça social estava acontecendo nesse período em que Isaías profetiza. E o terceiro dilema, o terceiro problema que eles estavam enfrentando era uma turbulência política, porque você imagina que a sua nação está sendo constantemente invadida e despojada por outras nações, os reis se corrompendo com idolatria, então também existia muita divergência política na época em que o profeta Isaías profetizou. Basicamente, eram as três principais questões que a nação de Israel estava enfrentando quando a profecia de Isaías veio à nação de Israel. E muito interessante, né? Esses três dilemas, porque se assemelha a muitas coisas que atualmente nós estamos vivendo. Declínio espiritual, nós vemos isso acontecendo na nossa nação e no mundo, mas ao mesmo tempo muita
muitas injustiças sociais acontecendo no mundo também, no Brasil, e também uma turbulência política muito forte. Esse é o contexto do livro de Isaías e dessa passagem aqui. Então, nesta parte do livro de Isaías, a partir ali do capítulo 50 em diante, Isaías ele está profetizando para encorajar o povo de Israel a lembrar das promessas do Senhor. Porque você imagina que todo esse contexto está acontecendo, Israel está no exílio, Isaías está profetizando porque nesse contexto cheio de turbulências, nesse contexto de uma falta de estabilidade, uma falta de segurança, uma falta de justiça, rapidamente nós podemos perder de vista as promessas do Senhor e perder de vista quem Deus é para nós. Então, nesse final do livro de Isaías, ele está profetizando, chamando o povo a se voltar para as promessas de Deus, se voltar para as promessas especificamente de redenção da nação de Israel. E esse capítulo aqui, 62, ele começa justamente falando sobre esta promessa. Então, o Senhor diz assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória, e te chamarão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Se você ler os capítulos anteriores, especificamente o capítulo 60, você vai ver que existe uma descrição muito detalhada sobre a restauração de Jerusalém, sobre a restauração de Sião. Fala sobre as nações indo até Sião, levando as suas riquezas. Fala sobre Sião voltando a ser uma cidade gloriosa. Por quê? Porque o próprio Deus habitará em Sião. Então, embora o cenário de Israel esteja muito comprometido e o cenário da época esteja muito caótico, Deus está lembrando o povo das promessas que ele fez para Jerusalém. Deus está lembrando o povo das promessas que ele fez para Sião. E aqui ele faz uma comparação de que a justiça vai resplandecer e a salvação vai brilhar como o nascer do sol e como uma tocha que está brilhando e resplandecendo nos lugares. Essas duas ilustrações são muito interessantes porque antes do nascer do sol, o que existe? Trevas, escuridão. E uma tocha acesa, ela é necessária justamente para brilhar em um contexto de trevas e escuridão. Então, antes da restauração de Jerusalém, antes da justiça e da salvação brilhar como o nascer do sol e como uma tocha acesa, as trevas irão cobrir Jerusalém e trevas irão cobrir todo mundo. Vira sua Bíblia, uma página para trás, Isaías 60. Os 3 versículos iniciais de Isaías 60 são paralelos a esses versículos de Isaías 62. Versículo 1: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a tua glória. Nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Então este é um contraste que nós veremos no fim dos tempos. Trevas cobrirão a terra, num período que nós chamamos de grande tribulação, mas em determinado momento uma luz como o nascer do sol irá brilhar, uma luz como uma tocha acesa irá brilhar e resplandecer para todas as nações. E nós estamos falando da restauração de Jerusalém, a redenção de Sião. Agora perceba que o Senhor nos primeiros versículos de Isaías 62, ele está dizendo: por amor a Sião não me calarei, por amor a Jerusalém não descansarei. Esse versículo aqui mostra que este assunto é um assunto importante para o Senhor. Existem poucos lugares na Bíblia onde nós encontramos Deus falando dessa forma: por causa disso eu não vou descansar, e por causa disso eu não vou me calar.
Por causa disso eu estarei ativamente trabalhando. Por causa disso eu estarei ativamente proclamando a minha palavra criativa. Por esta razão eu não vou sossegar. Por essa razão eu vou me manter alerta em todo o tempo até que eu alcance esse objetivo. E nós estamos falando do quê? Da restauração de Jerusalém, da restauração de Sião. Este é um assunto importante para o Senhor, a ponto dele não descansar e a ponto dele não se calar no que se refere à restauração e à salvação de Israel. E eu ultimamente tenho me sentido cada vez mais incomodado com esse assunto, e cada vez que eu me deparo com alguns textos eu falo, é isso mesmo. Porque aqui nós estamos olhando para algo que é extremamente importante para o coração de Deus, que Ele está fazendo consigo mesmo um voto de não descansar pela causa de Sião. Quando nós falamos sobre sermos amigos de Deus, sobre conhecermos o coração de Deus, nós vamos entrar em contato com Israel, com Jerusalém, com a salvação dessa nação. Se é importante para o Senhor, deve ser importante para nós também. Se o Senhor dá atenção a isso, nós devemos também dar atenção a isso. Agora, por que é importante para o Senhor esse assunto? Por que o Senhor está fazendo esse voto com Ele mesmo? Eu não vou descansar, eu não vou parar de me esforçar, de despender todos os meus recursos pela salvação de Jerusalém. É com isso que eu estou comprometido, é isso que eu estou fazendo na terra, este é o meu plano, é nisso que eu tenho gastado a minha vida, é nisso que eu tenho gastado as minhas forças. Não descansarei até que Jerusalém seja resplandecente como o sol, até que a minha glória resida em Jerusalém, até que eu venha habitar nesta cidade. É nisso que Deus está envolvido, desde o princípio. É isso que Deus quer fazer na terra. Mas por quê? Próximo versículo 2: as nações verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória, e te chamarão por um novo nome que a boca do Senhor designará. Por que Deus não descansa quando o assunto é Jerusalém? Por que Deus não se cala quando o assunto é a restauração de Sião? Porque a restauração de Jerusalém, a restauração de Sião, está conectada com a restauração de todas as nações. Está conectada com o plano de Deus de habitar sobre a terra e de sua glória encher toda a terra como as águas cobrem o mar. Em Gênesis 12, Deus atrelou o seu destino, o meu destino, o destino de todas as nações, com a salvação de Israel. E por isso, obviamente, hoje, existe uma tentativa, e se você está um pouco atento, só um pouco, nem precisa estar muito, aos jornais, ao que está acontecendo no mundo, nós estamos presenciando diante de nós um aumento significativo do antissemitismo, um aumento significativo do ódio a Israel, porque existe um plano satânico para a destruição de Jerusalém. Porque até Satanás sabe que a restauração de Sião está conectada à restauração de todas as nações. E é por isso que Deus também está envolvido nisso. É por isso que Deus está dizendo, não vou descansar, até que a justiça resplandeça, até que a minha glória resplandeça, até que eu venha habitar em Sião. E Ele está envolvido nisso. E essa expressão, não vou descansar ou não vou me calar, para o povo isso era muito importante ouvir. E quando nós estamos lendo a palavra, para algo fazer sentido para nós, nós precisamos nos colocar no lugar daqueles ouvintes, porque eles estão ouvindo essa palavra no meio do cativeiro. O que isso significa? Óbvio que ele se calou. É claro que ele descansou em relação à causa de Jerusalém. O povo está no cativeiro. O povo está nesse contexto de turbulências. Sempre que a palavra fala sobre a voz do Senhor está presente, ou o Senhor está agindo, isso significa a presença dele constantemente intervindo no povo.
Então, para aquelas pessoas nessa época, o Senhor estava em silêncio. Para aquelas pessoas nessa época, o Senhor havia descansado quando o assunto era Sião. Então é importante que esse povo ouça essas palavras do profeta: não descansarei e não me calarei até que a justiça brilhe. A justiça de Deus será vista quando Israel for salvo. A justiça de Deus resplandecerá sobre todas as nações quando ele redimir Sião, e ele não vai parar até que a justiça brilhe sobre todas as nações, até que a glória dele repouse sobre todas as nações. E aí ele fala sobre uma nova identidade que Jerusalém irá receber. Versículo 3: também serás uma coroa de adorno nas mãos do Senhor, uma diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada. Mas te chamarão Refizibá, a tua terra Beolá, porque o Senhor se agrada de ti e a tua terra se casará. O Senhor começa a dizer algo aqui que ele vai fazer em Jerusalém, mas não somente que ele irá fazer isso, mas as nações irão reconhecer isso. Quando nós olhamos para o nosso contexto atual, para as nações da forma como estão, para a situação de Jerusalém hoje, porque hoje Jerusalém não é uma nação, Israel não é uma nação temente ao Senhor. Israel não é uma nação que está debaixo ali do temor de Deus. Quando nós lemos na palavra, dizendo que as nações reconhecerão e as nações nunca mais zombarão de Jerusalém. As nações nunca mais chamarão Jerusalém de desamparada. As nações nunca mais vão dizer que Israel não tem o Deus, mas Israel receberá um novo nome: meu prazer, casada, minha delícia, Refizibá. Agora perceba isso, irmãos. O contexto em que Israel se encontra nesse momento aparentemente não causa e não gera nenhum prazer no Senhor. Israel está perdido em idolatria, Israel está perdido em injustiças sociais, Israel está perdido com distúrbios políticos, e o Senhor olha para Jerusalém, e mesmo no meio desse caos de injustiça, de idolatria, o Senhor consegue olhar para Jerusalém e falar: você vai receber um novo nome, meu prazer está em ti. Você não vai ser mais desamparada, você não vai ser mais abandonada. E aqui o Senhor está comparando aquilo que está acontecendo em Jerusalém como uma noiva que foi abandonada. E realmente é isso que está acontecendo. Diversos profetas, o profeta Oséias é um dos principais que nós vemos isso, onde Jerusalém Israel é comparado a uma prostituta. O Senhor pede para Oséias casar com uma prostituta para apontar as impiedades que estão acontecendo em Jerusalém. Deus consegue olhar para essa situação e pensar: isso não vai ficar assim para sempre. Deus consegue olhar para situações de injustiça. Deus consegue olhar para situações onde pessoas estão desamparadas, pessoas foram abandonadas. Ele olha para essas situações e ele consegue dizer: o meu prazer está em você. Nunca mais te chamarão desamparada. Nunca mais a injustiça vai reinar sobre a sua terra. E tudo isso obviamente tem a ver com a obra de Jesus Cristo na cruz. Pelas nossas obras, as nossas próprias bondades, jamais nós seríamos chamados de prazer ou delícia do Senhor, mas por causa da obra de Jesus na cruz, por causa do sangue de Jesus que está sobre nós, Ele pode olhar tanto para Jerusalém como para nós e dizer: meu prazer está em ti. Da mesma forma que no batismo de Jesus, Ele olha para Jesus e fala: tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Isso é uma realidade sobre as nossas vidas. Isso é uma realidade sobre nós. O Senhor tem prazer em nós. O Senhor olha para nós e Ele vê o seu Filho Jesus em nós. Por isso Ele consegue dizer: o meu prazer está em você, minha delícia.
E quando nós pensamos no plano de Deus, um dia Jerusalém será chamado assim, todos os seus habitantes serão chamados assim, e não somente isso, um dia toda a terra vai ser chamada de prazer do Senhor, deleite do Senhor, nunca mais será desamparada. E ele diz: pois eu me casarei com você. Agora, o texto agora tem uma reviravolta, e você pode pensar como que Deus vai fazer isso. E este é o meu ponto central. Como Deus vai fazer isso? Como Deus irá redimir Jerusalém? Como Deus irá redimir todas as nações? Como nós veremos este mundo cheio de injustiças sendo transformado e o reino de Deus sendo estabelecido sobre toda a terra? Versículo 6: Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os teus muros, que não se calarão de dia e nem de noite. Ó vós que invocais o Senhor, não descanseis e não lhes deis descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. A forma como Deus escolheu que os seus planos, que os seus propósitos irão se cumprir, é por meio de colocando vigia sobre os muros de Jerusalém. Irmãos, Ele é Deus. Você pode pensar assim, teria muitas outras maneiras dele fazer isso. Teria muitas outras formas do Senhor estabelecer a justiça sobre toda a terra. Ele poderia simplesmente estalar os dedos e tudo ser transformado. Você já pensou nisso? Que ele poderia liberar apenas uma palavra e todo mundo ser transformado? Todas as injustiças agora mesmo pararem de acontecer e num piscar de olhos tudo ser transformado? Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder, se Ele falar uma palavra apenas lá do céu, todas as coisas serem transformadas. Ele tem poder para estabelecer o reino dele na terra agora mesmo. Ele tem poder de acabar com todas as injustiças e fazer a salvação resplandecer em Jerusalém e nas nações nesse exato momento, hoje, dia 15 de janeiro. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem essa capacidade, Ele é Deus. Ele é Deus e Ele pode fazer isso. Por que Deus não faz isso? A gente pensa, nossa, seria tão mais fácil, né? Evitaria tantas questões, evitaria tantos problemas. Olha só, Deus pode acabar com esse nosso sofrimento terreno hoje. Deus poderia ter escolhido outros meios, e Ele poderia voltar essa semana, e estabelecer um milênio. A gente pensa, exatamente isso que eu queria. Mas não foi dessa forma que Deus escolheu fazer. A forma como Deus escolheu fazer isso é em parceria com o seu povo. Oh Deus! Certeza, Senhor. Certeza que essa é a forma que você escolheu, essa é a forma que Deus escolheu. Porque muito mais do que simplesmente alcançar o fim, alcançar o propósito, Deus está interessado no relacionamento que Ele tem com o seu povo hoje. Nós estamos tão afoitos em relação aos processos de Deus na terra, aos processos de Deus na nossa vida, mas Deus não está preocupado como nós estamos preocupados. Nós estamos tão preocupados com o fim e com o propósito de todas as coisas, mas Deus está curtindo o processo. Tanto que Ele estabeleceu os próprios processos. E o processo se chama parceria com o seu povo. O processo se chama relacionamento com você. Este é o processo por meio do qual Deus vai alcançar todos os seus planos, projetos. Deus não faz nada na terra sem antes avisar os seus servos, os profetas. Quando Deus quer fazer algo na terra, Ele procura um homem para ter comunhão e se relacionar. Princípio de particularidade. Deus não faz nada sozinho. Seria muito mais rápido, seria muito mais eficiente.
Para ele seria muito mais proveitoso, mas não, sabe por quê? Porque ele ama se relacionar com o seu povo. Nós fomos criados para isso. Ele nos criou para a comunhão, ele nos criou para o relacionamento. E sabe por que ele curte esse processo? Porque ele nos deu um novo nome, Refizibá, o meu prazer está em ti. A forma como Deus escolheu que ele vai alcançar sobre todos os seus propósitos é: ó Jerusalém, sobre os teus muros coloquei vigias. E inclusive esses vigias são muito parecidos comigo. Não vão descansar dia e noite, e não vão se calar dia e noite, até que Jerusalém seja objeto de louvor na terra. Irmãos, não existe nada mais profético do que intercessão. Perceba que o versículo 1 e o versículo 6 e 7 são versículos gêmeos. São versículos que estão de frente um com o outro. No versículo 1, Deus está falando sobre ele. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei. Mas no versículo 6, Deus faz uma coisa: agora eu vou fazer algo. Eu vou encontrar pessoas, eu vou chamar pessoas de todas as nações, eu vou chamar pessoas de todos os povos, para isso que está no meu coração, para isso que faz com que eu não descanse, eu possa compartilhar também com essas pessoas. Este peso que existe no meu coração, eu quero colocar no coração de pessoas também. E ele diz: Jerusalém, sobre os teus muros coloquei atalaias, que não descansarão dia e noite, assim como eu não descanso dia e noite. Assim como eu não me calo dia e noite em relação à causa de Sião e à redenção das nações, eu estou procurando pessoas que querem se juntar a mim nessa tarefa. Pessoas que não vão descansar, pessoas que não vão se calar até que os propósitos de Deus sejam cumpridos nessa terra. Essas pessoas têm uma missão. Além de não se calar e não descansar, eles também precisam fazer algo relacionado ao Senhor. Não dar ao Senhor descanso. Essa expressão aqui, no final do versículo 6, fala sobre: vós que invocais o Senhor, não descanseis. Talvez em algumas traduções de Bíblia aí aparecem: vocês que fazem menção do Senhor, ou vocês que lembram o Senhor. Deus estabeleceu vigias sobre os muros com um objetivo: lembrar o Senhor de suas promessas. Essas pessoas não vão descansar dia e noite, elas têm uma missão: Senhor, você prometeu que iria restaurar Israel. Senhor, você prometeu que iria redimir todas as nações. Senhor, olha, eu estou aqui, vim só fazer um negócio. Lembra-te, quando o Senhor disse isso. Senhor, lembra-te quando lá em Gênesis 12 você fez uma aliança com Abraão. Eu estou aqui para te lembrar das suas promessas. Não porque Deus esqueceu, porque você percebe que não é esquecimento da parte do Senhor, porque no versículo 1 ele diz que ele não está descansando, ele não está calado em relação a isso. Isso significa parceria. Isso significa comunhão, intimidade. Esses vigias são aqueles que vão dizer: Senhor, nós concordamos com isso. Nós queremos mesmo que o Senhor faça isso. Nós estamos lembrando o Senhor da sua promessa. Nós não estamos pedindo nada novo para o Senhor. Nós não estamos querendo inventar a roda com as nossas orações. Nós apenas estamos lembrando o Senhor. Faça aquilo que você mesmo disse que iria fazer. Quando a Bíblia usa essa expressão lembrar, não é porque Deus esquece. Eu sempre pensava na passagem de Noé. Diz que Deus se lembrou de Noé, né? Parece que Deus mandou o dilúvio,
botou Noé naquela enrascada e depois, poxa, esqueci um negócio ali. Ou não é? Quando fala sobre Deus lembrar, não é isso. Que Deus esqueceu e aí agora ele, poxa, tinha um negócio para fazer aqui, acabei deixando para depois. Não é isso, gente. Quando fala sobre Deus lembrar, é Deus agir. É Deus agir em favor de algo. Quando fala sobre nós não darmos descanso e lembrarmos o Senhor, é a mesma coisa de dizer, peçam a ação do Senhor. Peçam que a mão do Senhor intervenha na situação. Essas pessoas, esses atalaias, são pessoas que têm o mesmo zelo, o mesmo amor que o coração do Senhor tem. Eles não descansam e eles não param, não é simplesmente porque eles entendem. E aqui, gente, é algo muito importante para nós. Quando nós falamos sobre movimento de oração, quando nós falamos sobre oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, quando nós falamos sobre oração de noite, nós não estamos falando sobre essas coisas e nós não estamos chamando pessoas para isso porque é simplesmente legal, porque simplesmente é o que está na moda hoje fazer na igreja. O que está na moda hoje fazer na igreja? Sala de oração. Então beleza, já que essa é a bola da vez, vamos fazer sala de oração. Nós não estamos batendo nessa tecla porque é moda ou porque é legal, mas porque esse é o peso do coração do Senhor, não descansar. Não descansar implica em dia e noite, estar trabalhando em favor de algo. Quando nós falamos sobre 24/7, irmãos, 24 horas por dia, nós estamos falando literalmente, não é uma parábola. Quando nós falamos que queremos oração dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque nós não queremos dar descanso para o Senhor. Nós queremos lembrar o Senhor, inclusive nas madrugadas. Nas madrugadas tem pouca gente lembrando o Senhor das suas promessas. Nós precisamos de pessoas que nas madrugadas vão acordar e lembrar o Senhor de suas promessas. Nós precisamos de pessoas que não vão descansar. Pessoas que vão constantemente lembrar o Senhor. Cumpra as suas promessas. O Senhor está nos convidando para uma parceria. O Senhor está nos convidando para uma amizade com Ele. E isso aqui não é uma modinha, irmãos. Olha só o que o Senhor fala. Eu coloquei vigia sobre os montes. E é por isso que a minha oração é que o Senhor chame pessoas. Porque, sinceramente falando, se nós quiséssemos pela nossa força, dar uma esticada na comunidade, como em outras épocas fizemos, a gente consegue ter mais horas de oração. Se a gente quiser pressionar mais as pessoas e fazer aquele terrorismo para as pessoas estarem na sala de oração, a gente dá para fazer isso, mas aí somos nós que estamos colocando vigias e não o Senhor. E o que acontece quando nós colocamos vigias pelas nossas próprias forças e não o Senhor? Eles cansam, eles param, eles se calam. Mas o que eu estou querendo apontar aqui, Deus está fazendo um movimento em toda a terra. Ele está chamando pessoas, Ele está colocando vigia sobre os muros. Nunca antes em toda a história se falou tanto sobre oração e se mobilizou tanto oração como na época em que nós estamos vivendo. E isso não é uma moda, isso é algo que Deus está fazendo. Eu coloquei vigia sobre Jerusalém. Eu estou levantando um movimento de oração dia e noite para que a justiça venha depressa. Agora você percebe o quanto esse texto é semelhante com Lucas 18? Mesmo que pareça demorado, em breve farei justiça. E por que ele está dizendo? Atalaias, vocês que estão nos muros, não descansem, não se cansem. Por quê? Porque vai parecer demorado. Não é fácil, irmãos.
Se tem uma das coisas talvez mais difíceis na vida cristã, é perseverar em oração. E quem tenta, sabe que é verdade. Perseverar em oração, por quê? Porque a maioria dos dias e das vezes que você está orando, nada acontece. Não sei você, mas faz tempo que eu não tenho um devocional mais quente. A maioria dos dias onde nós perseveramos sobre os muros, em oração, em intercessão, em comunhão com Deus, são dias normais. São dias regados de uma rotina muitas vezes cansativa. E por conta disso, nós podemos perder a visão da glória e da majestade que é ter uma vida de comunhão com o Senhor. Por isso o texto está dizendo, não se canse. E eu quero falar para você, você que cansou de orar, você que cansou de estabelecer uma rotina de devocional e oração com o Senhor, você que cansou de aquele assunto pedir para o Senhor e não ver nada acontecendo, não ver uma transformação acontecendo, não descanse. Continue perseverando em oração. Não pare de falar sobre esse assunto com o Senhor. Não pare de perseverar em oração. Não desista de uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor. Porque existe um até que. No versículo 1 o Senhor disse, eu não me calarei, não descansarei até que. E aqui ele está dizendo, esses vigias também, até que Jerusalém seja colocado como objeto de louvor na terra. Irmãos, mesmo que pareça demorado, um dia todas as nossas orações serão respondidas. Mesmo que pareça demorado, a justiça de Deus irá romper sobre nós. Mesmo que pareça demorado, aquela presença, aquela glória que nós tanto falamos, um dia vai chegar. Um dia vai cair sobre nós, mesmo que a maioria dos dias sejam chatos. Tem um dia que não vai ser. Tem um dia que todas as coisas vão entrar no lugar. E é nesse dia que os nossos olhos precisam estar fixos. Até que, coloque isso na sua mente, até que não é para sempre. A injustiça não é para sempre. O sofrimento não é para sempre. As orações não respondidas não são para sempre. Até que existe um dia onde a justiça vai vir sobre a terra, onde a salvação dele vai brilhar e todas as nações verão. E se Deus pode fazer isso, irmãos, porque aqui o texto está falando especificamente sobre Jerusalém. Mas se Deus pode fazer isso em Jerusalém, por meio deste princípio da oração, Ele pode fazer em qualquer outra cidade, Ele pode fazer em qualquer outra situação. Não existe uma situação que é difícil demais para que o Senhor intervenha com o seu poder. Não existe situação difícil demais que o Senhor não possa se lembrar daquela situação. Agora a pergunta é, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará esses vigias sobre o muro? Perseverando em oração, perseverando em intercessão, porque estão conectados com o coração do Senhor. Irmão, quando você quiser parar, lembre-se, Deus não parou. Quando você quiser desistir, lembre-se, Deus não desistiu. Existe um até que, e Ele está chegando. Ele está chegando, não parem. E Deus quer recrutar ainda mais e mais pessoas para esse lugar. Eu coloquei vigia sobre o muro. Eu quero ler alguns textos e eu quero falar, eu sinto que eu estou falando para pessoas específicas aqui. O nosso desejo é que toda a comunidade entre naquilo que é a nossa missão. Preparar um lugar para a presença de Deus, algo que está relacionado especialmente à sala de oração, mas muitos têm dúvidas sobre esse chamado à intercessão, sobre esse chamado à intercessão dia e noite. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 32, diz o seguinte:
ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. O movimento de oração que Davi estabeleceu naquele tabernáculo onde ele colocou a arca, com músicos, cantores e intercessores, aquilo que parecia ser muito frágil ou muito provisório, o tabernáculo de Davi, e de fato era. Pós o tabernáculo de Davi, Salomão edifica um templo. Mas o que Salomão faz no templo? Coloca músicos, cantores e intercessores diante da arca e diz: exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. Existe um mandamento do Senhor, existe uma ordem do Senhor, para que pessoas se dediquem exclusivamente à oração e à intercessão. Davi entendeu isso, Davi estabeleceu isso, e Salomão continuou estabelecendo isso no templo, que não era mais algo provisório. 1 Crônicas 16:37. Davi deixou Asaf e seus irmãos ali diante da arca da aliança para ministrarem continuamente diante da arca, conforme a exigência diária, dia e noite. 2 Crônicas 29:25. Ezequias pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, saltérios, harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com instrumentos de Davi e os sacerdotes com trombeta. Irmãos, o rei Ezequias aqui é 200 anos depois de Davi. 200 anos depois de Davi, muitas coisas aconteceram em Israel, mas o rei Ezequias fala: vamos estabelecer novamente aquilo que Davi ordenou, aquilo que Deus ordenou por meio de Davi e os profetas. Você está vendo como não é moda? Você percebe como não é algo que nós simplesmente gostamos e queremos fazer porque é legal? Existe um princípio nesses mandamentos do Senhor de estabelecer oração dia e noite. Neemias 12:24. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serabias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus colegas que ficavam em frente deles, quando entoavam louvores e ações de graça. Um grupo respondia ao outro conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Você já viu isso aqui em algum lugar? Durante a nossa semana? Um grupo respondendo ao outro grupo. Por que aquelas pessoas ficam ali na semana, nos banquinhos ali? Aí um canta, aí depois que ele canta, o outro canta, e depois que ele canta, o outro canta, e aí tem um coro, e aí depois responde ao coro. Este é um princípio estabelecido por Deus. Não é um negócio que o Mike Bickle inventou. Neemias, isso é depois do exílio. Depois de muitos anos, quando eles voltam para Jerusalém, ele estabelece cântico antifonal diante da presença de Deus. Por que eu estou lendo todos esses versículos? Para você entender, meu irmão, que isso não é simplesmente algo que a sua igreja Convergência faz de legalzinho, e você tem a opção de se envolver ou não. Se envolver com isso tem relação com se envolver com Deus. O seu envolvimento com oração de noite tem a ver com se envolver com algo que está no coração do Senhor. Isso é um convite do Senhor. Você quer ser meu amigo? Se envolva com oração de noite. Você quer ser meu amigo? Existe um princípio no meu coração que é o seguinte: eu faço todas as coisas em resposta à oração dos santos. Eu estou pronto para agir, mas existe um princípio: você precisa pedir. Eu quero que minha justiça seja estabelecida na terra, mas existe um princípio: clamor, incenso precisa subir. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. João tem uma visão do trono de Deus, onde ele vê
taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E Apocalipse 8, os primeiros versículos dizem que um dia, essas taças, que são as orações dos santos, vão ser derramadas sobre a terra. O juízo, a justiça, a salvação do Senhor virá em resposta à sua oração, mesmo que seja uma oração fraca. Mesmo que sabe aquele dia que você não está querendo? Sabe aquele dia que fala, Deus, eu não quero orar. Irmãos, tem um segredo aí nessa frase. Pode falar para o Senhor isso, não tem problema. Pode falar, Deus, eu não quero orar. Pode falar, continua falando isso, irmão. Cada vez que você fala isso, o seu coração vai amolecendo, sabe por quê? Porque você já está orando no processo. Quando você é sincero com Deus, você fala, Deus, hoje eu não te quero. Você já está orando. É maravilhoso, né, servir a Deus? Porque quando eu não quero, eu falo isso para Ele, isso já funciona para amolecer meu coração. Por quê? Porque eu já entro em comunhão com Ele. Então, quando você não quiser fazer devocional, quando você não quiser ler a Bíblia, não tem problema. Desde que você fale para Deus que você não quer. Vamos combinar assim? Fala para Deus o que está no seu coração. Porque isso funciona como uma forma de amolecer nosso coração. E mesmo essas orações fracas. Tem gente que fala, não vou na sala de oração porque eu não sei orar. Irmão, quem sabe? Orar no microfone é muito difícil. A gente desliga o microfone e fica tudo em silêncio para você orar. As orações mais fracas, as orações mais singelas, as orações que é aquela que a gente humanamente olha e fala, nossa, não falou nada com nada esse irmão. Deus escuta essas orações. Amém! Que bom! Que é o que a gente mais faz. Cada oração, quando você não quer orar, você fala, Deus, cansei, estou de saco cheio disso. Essa oração, chega lá, enche a taça, e um dia Deus vai responder essas orações. E a gente não pode ficar perdido nesse processo. Orações fracas, em um suspiro, chega. Às vezes você não tem palavras, só as lágrimas chegam, são registrados como um memorial para o Senhor. Não desista, persevere até que Ele estabeleça Jerusalém como objeto de louvor na terra. E quando Ele diz estabelecer Jerusalém como objeto de louvor na terra, irmãos, Ele está falando sobre isso que está no versículo 11. O Senhor proclamou aos confins da terra, dizei à filha de Sião, o teu Salvador vem. O teu galardão vem com ele. A sua recompensa o acompanha. Quando Jesus fala sobre Jerusalém ser reestabelecido como objeto de louvor na terra, é um sinônimo para dizer que ele está voltando. Quando Jerusalém será objeto de louvor na terra? Quando ele voltar. Irmão, Deus está chamando você. Deus não está chamando só os jovens. Deus está chamando pessoas de idade, Deus está chamando pessoas casadas, pessoas solteiras, Deus está chamando pastores, homens de negócio, pessoas que trabalham muito. Todas as pessoas estão sendo chamadas pelo Senhor para se posicionar nesse lugar de oração. E mesmo que as circunstâncias ao nosso redor não nos deem esperança, como nós cantamos antes, nós não andamos por aquilo que estamos vendo. Nós andamos esperando esse até que. Se você tem esperança, o seu lugar é na casa de oração. Se você tem esperança, o seu lugar é sobre os muros de Jerusalém, lembrando o Senhor das suas promessas. E é nesse lugar que o nosso interior vai sendo transformado. Talvez a circunstância não, mas o nosso interior sim. Não existe um dia, não exista uma oração que você faça que o seu interior não mude alguma coisa.
mesmo as fracas e até as tolas, porque você está em comunhão, em contato com o Senhor. Deus está nos chamando para este lugar, até que a justiça dele resplandeça sobre toda a terra. Vamos nos colocar em pé.